Você já parou para pensar no que realmente está escondido por trás das muralhas do Vaticano? Não estou falando das obras de arte, das missas de domingo ou dos corais que encantam os turistas. Estou falando daquilo que ninguém pode ver, dos documentos que ninguém pode tocar, dos segredos que, se revelados, poderiam abalar não apenas a fé de milhões de pessoas, mas a própria estrutura da Igreja Católica. No episódio de hoje, vamos mergulhar no coração mais sombrio do menor país do mundo. Vamos falar sobre um livro amaldiçoado, capaz de invocar demônios. Vamos entrar nos corredores infinitos dos arquivos secretos, onde a história oficial é desmentida a cada página. E vamos revelar a existência de um arquivo tão perigoso que tem um nome, um número. Cânon 489. Imagine um livro. Um livro que não foi escrito para ser lido por olhos humanos comuns. Um manuscrito antigo, coberto de pó, que contém instruções precisas para uma única finalidade: chamar o diabo. Esse livro existe, ou pelo menos é o que dizem as lendas mais tenebrosas da Europa. O nome dele é Grande Grimório, mas muitos o conhecem pelo apelido que fez reis e inquisitores tremerem: o Dragão Vermelho. De acordo com tradições orais e fragmentos arqueológicos perdidos, este livro é um manual de feitiçaria medieval. Mas não pense em poções de amor ou adivinhações inocentes. Dentro de suas páginas, supostamente, estão as fórmulas para invocar entidades do mundo invisível. E não são entidades qualquer. O livro ensina a invocar Lúcifer, o próprio príncipe das trevas, junto com seus 3 tenentes, Belzebu, Astarote e Lucifugo Rocofale. Sim, você ouviu direito, é um guia passo a passo para negociar com o inferno. Mas calma, a história fica ainda mais estranha. De onde veio esse livro? Alguns dizem que é baseado em textos perdidos do rei Salomão, aquele da Bíblia, que tinha fama de comandar demônios como se fossem servos. Outros acreditam que o livro surgiu no século XV, nas mãos de feiticeiros italianos. No entanto, o que realmente importa não é a origem, é o destino dele. Segundo uma teoria que persiste há séculos, o Vaticano não queimou esse livro. Ao contrário do que a Inquisição faria, eles preservaram o original. Por quê? Porque queimar não apaga o conhecimento. Guardar, sim, permite controlar. Reza a lenda que uma cópia original do Grande Grimório está trancada a 7 chaves nos arquivos secretos do Vaticano. A Igreja alega nos bastidores que precisa estudar o mal para combatê-lo. Mas será que é só isso? Ou será que o Vaticano sabe que alguns rituais contidos naquele livro funcionam? E por falar em arquivos secretos, vamos falar sobre eles agora. Se você já assistiu a filmes como Anjos e Demônios, deve imaginar os arquivos do Vaticano como uma biblioteca sombria cheia de padres silenciosos e livros empoeirados. Mas a realidade é muito mais impressionante. Estamos falando de um dos maiores e mais antigos arquivos do mundo. São 85 quilômetros lineares de estantes. Isso mesmo, se você fosse caminhar por todos os corredores desses arquivos, percorreria a distância entre o Rio de Janeiro e Petrópolis. Lá dentro existem mais de 600 fundos de arquivos distintos, documentos que cobrem mais de 1.200 anos de história. E o nome? Até pouco tempo atrás, chamava-se Arquivo Secreto do Vaticano. A palavra secreto em latim, secretum, significa privado. Mas convenhamos, para o imaginário popular, secreto é secreto. O Papa Francisco, esperto, mudou o nome para Arquivo Apostólico para tentar dissipar a aura de conspiração. Mas não adiantou, porque o que importa não é o nome da porta, é o que está atrás dela. Sim, o arquivo foi aberto para pesquisadores em 1881. Em teoria, qualquer estudioso pode solicitar acesso, mas na prática o processo é um labirinto burocrático. Você precisa ser indicado, ter credenciais impecáveis e mesmo assim só pode consultar o que eles permitem. E o que eles permitem? Cartas de reis e rainhas, documentos sobre o julgamento de Galileu, a petição para o divórcio de Henrique VIII. Coisas interessantes, claro, mas nada que vá abalar as estruturas. A pergunta que não quer calar é: o que ainda está fora dos limites? Sabemos que existem documentos sobre aparições de OVNIs. Sabemos que existem textos sobre encontros com seres não humanos na antiguidade. Sabemos que existem manuscritos que contradizem a Bíblia. Mas
esses a gente não vê. Um pesquisador uma vez fez uma declaração assustadora. Ele disse: o problema não é que o Vaticano não tenha documentos sobre eventos estranhos. O problema é que eles mesmos não sabem mais onde estão tantos documentos. Ou talvez eles saibam exatamente onde estão e apenas finjam que não sabem. Porque entre esses documentos há um conjunto específico de arquivos que merece atenção especial. Um conjunto que tem nome e número. Cânon 489. Se você decorar um número hoje, decore esse, porque ele é a prova de que o Vaticano não apenas sabia dos escândalos, como os arquivou meticulosamente por séculos. O Cânon 489 é um fundo de arquivo real, uma coleção de documentos que, por determinação do Código de Direito Canônico, devem ser guardados em um arquivo especial, secretíssimo dentro da Cúria Romana. O que tem lá? Registros detalhados de crimes cometidos por clérigos, casos de abuso, desvios de conduta, corrupção, confissões, cartas trocadas entre bispos sobre como abafar situações delicadas. Enquanto o mundo acreditava que a Igreja era uma instituição divina e incorrupta, dentro do Cânon 489, a realidade era documentada com frieza burocrática. Nomes de padres acusados, vítimas que foram silenciadas, transferências discretas de padres problemáticos de uma paróquia para outra, como se isso resolvesse o problema. Durante séculos, esse arquivo foi intocável. Foi apenas no início dos anos 2000, quando o escândalo de Boston explodiu nos Estados Unidos, que uma pequena parte desse universo veio à tona. A justiça americana obrigou a igreja local a liberar documentos, e o mundo viu pela primeira vez o modus operandi. Viu que não eram casos isolados, viu que havia um sistema. E o sistema mandava esconder, proteger a instituição e, acima de tudo, manter o segredo. O Cânon 489 é a biblioteca desse sistema. Até hoje ninguém sabe ao certo quantos processos, quantas denúncias, quantas vidas destruídas estão catalogadas naquelas pastas. O acesso é restrito a um punhado de pessoas e o juramento de silêncio é absoluto. Alguns historiadores acreditam que o Cânon 489 é a maior caixa preta da Igreja Católica. Se um dia for totalmente aberto, pode causar um terremoto comparável à Reforma Protestante. Porque o problema, veja bem, não é que exista pecado dentro da Igreja. Pecadores existem em todo lugar. O problema é a hipocrisia. O problema é pregar uma coisa e fazer outra. O problema é esconder atrás de muros sagrados aquilo que deveria ser julgado pela luz do sol. O Vaticano é um paradoxo. É o centro da fé para mais de 1 bilhão de pessoas, mas também é um cofre de segredos que a humanidade talvez nunca esteja pronta para encarar. O grande grimório, os arquivos secretos, o Cânon 489 são apenas a ponta do iceberg. Amanhã, no vídeo 2, vamos subir um nível. Vamos falar sobre algo que vai fazer você olhar para o céu com outros olhos. OVNIs, discos voadores e o dia em que o Vaticano recebeu a visita de algo que não era deste mundo. Ative o sininho e não perca. Até lá!